Logo no início de The Last of Us, nos são apresentados dois personagens, Sarah e Joel. A garotinha é a primeira que conhecemos e é através dela que enxergamos o começo do colapso daquele microcosmo. O apego ao seu pai é demonstrado em pequenos detalhes, como no ato de lhe dar um relógio de presente de aniversário, ou no cartão que acaba se esquecendo de entregar a ele. Ainda no prólogo, entendemos que Joel tem uma personalidade rígida e deveras rabugenta, porém que facilmente é desmontada perante ao amor de sua filha por ele. O protagonista trabalha no ramo da construção civil e, curiosamente, durante todo o jogo, ele atravessa casas, ruas e cidades inteiramente destruídas. Passa por lugares onde os prédios estão literalmente caindo. Pela estrada, há buracos enormes, amontoados de escombros e todo tipo de deformação nas estruturas das regiões. São lembretes de uma época em que existia uma sociedade civilizada. Vemos até uma escola cujas carteiras reviradas remetem às crianças que deixaram de ter uma infância normal, e um simples carro enferrujado, estacionado em frente a uma casa, nos informa que uma família vivia ali. Podem ser apenas detalhes, mas é interessante imaginar que isso, além de literalmente representar que a civilização estava em ruínas, também é uma forma de ilustrar que o mundo interior de Joel, especificamente, estava destruído. Obviamente, isso aconteceu devido à interrupção precoce de seu relacionamento com a sua filha, e não pelas cidades desmoronando, porque essa é uma história que lida com as emoções dos personagens, fazendo o caos no qual o mundo se encontra entrar em harmonia com o sentimento de perda e solidão que os permeia. Durante o começo do jogo, somos expostos às consequências do colapso social que aconteceu durante a epidemia do fungo. Nesse contexto, em que os sobreviventes vivem em zonas isoladas, com fortíssima presença policial, em assentamentos ou em grupos nômades, Joel sobrevive agindo como contrabandista com sua parceira Tess. Como parte de uma das negociações em que a dupla se envolve, eles precisam levar Ellie até uma determinada localidade controlada por um grupo paramilitar chamado Vagalumes, que rivalizam com o governo pelo controle das regiões. Não demora, e Joel e Tess descobrem que a garota foi mordida e não desenvolveu a infecção, e o motivo de estarem a transportando é por ser uma das poucas esperanças da humanidade de conseguir uma cura. Joel é retratado como um homem ríspido e bruto, traumatizado com a queda do mundo que conhecia e com a perda da filha, que se nega a se abrir e expressar sua vulnerabilidade. Por essa e outras razões, Ellie é vista por ele quase que com desprezo, reduzida a uma tarefa que tem que cumprir. Na verdade, ele é um constante lembrete de seu trauma, o que justifica o seu afastamento inicial, mas ao mesmo tempo explica por que Joel eventualmente se permite conectar-se com a menina, já que esta seria sua única chance de ter uma experiência razoavelmente semelhante à que teve com Sarah. Assim, o jogo cria uma verdadeira jornada emocional, em que o adulto que representa a vida antes dos acontecimentos relacionados à pandemia busca evitar entrar em contato com seus traumas e ser visto como uma pessoa fragilizada, mas que com o passar do tempo se abre para ele. Enquanto isso, a menina muitas vezes encontra-se perplexa e reflexiva ao se deparar com os vestígios da vida anterior ao caos provocado pelo fungo. É nítido que Ellie não entende a sociedade fora daquele contexto extremo, e talvez nem se encaixaria em outra realidade fora aquela moldada pela desordem. Dessa forma, ela simboliza paradoxalmente a pureza infantil, a esperança e, simultaneamente, o novo normal, pautada em desumanidade e frieza, em um mundo onde é preciso matar para não morrer. Falando nisso, algo que fica visível logo na introdução da história, quando não quer parar o carro para ajudar um casal com uma criança, em meio à confusão do início da pandemia e que com o contexto de sobrevivência e com a morte de Sarah se aflora em Joel, é sua propensão à violência, derivada de um egoísmo quase crônico que o faz responder de forma radical e insensível. O personagem não sente pena ou misericórdia de ninguém, e em alguns momentos, ao longo do jogo, até parece sentir algum tipo de prazer na brutalidade, pois acaba eliminando inimigos de formas cruéis que não seriam totalmente necessárias. Porém, o fato de ter se adaptado não significa que ele era inerentemente mau, apenas um sobrevivente. Talvez para Joel, o processo tenha sido mais fácil, mas o protagonista, indiscutivelmente, se tornou um fruto daquele mundo, onde as pessoas não eram confiáveis. Outra característica proeminente do personagem é o fato de não conseguir lidar bem com o abandono. Ele fica abalado com a morte da filha, o que é perfeitamente compreensível, e por isso não quer se apegar a Ellie. Contudo, quando isso inevitavelmente acontece, ele não poupa esforços para mantê-la por perto.
por já conhecer intimamente a dor de perder uma pessoa querida, Joel age para que o passado não se repita, porque mesmo 20 anos depois, as marcas daquela fatalidade ainda residem nele, moldando muitas de suas decisões e escolhas. Em certo momento, após perderem o carro, os protagonistas encontram dois irmãos, Henry e Sam. Enquanto o primeiro, o mais velho, se dá bem com Joel, o segundo se aproxima de Ellie. Desse modo, é possível traçar um paralelo entre eles, nos possibilitando ver algumas perspectivas diferentes que surgem por causa da vivência e valores pessoais. Sam indaga se existe humanidade dentro dos infectados. Ellie alega não acreditar nisso e, após sair de cena, vemos que o personagem estava ferido, ou seja, em pouco tempo se transformaria em um daqueles monstros. Logo, sua pergunta ganha um outro teor. Se antes parecia um questionamento corriqueiro, fruto talvez de uma curiosidade espontânea, sem muita pretensão, agora era sua maneira de encontrar conforto com a aceitação de seu destino, caso a resposta fosse positiva. Ele estava com medo do que iria se tornar. Medo de si mesmo, de deixar de ser quem era, de perder sua própria humanidade, quando inevitavelmente tivesse se transformado. Na manhã seguinte, já um monstro, Sam é morto por Henry, depois de ter atacado Ellie. Em um ato de desespero e culpa pelo ocorrido, por não ter conseguido tomar conta de seu irmão, Henry comete suicídio. Mais uma vez, vemos como aquele mundo explicitamente alterado por causa da presença de um fungo mutante acaba forçando as pessoas normais a tomarem decisões difíceis e a se sacrificarem. Ou seja, mesmo aqueles que não foram infectados, também se transformaram. Próximo ao final do jogo, os protagonistas encontram algumas girafas perambulando em meio a um cenário destruído e abandonado. Este é um momento de paz, de respiro, que mostra o que acontece quando o ser humano é incapaz de exercer sua tirania. A natureza aflora e até mesmo os animais mais exóticos conseguem se movimentar livremente por qualquer lugar, devido ao sossego. As ruínas dos antigos prédios, os arranha-céus tomados por trepadeiras devido à falta de interferência contínua do homem, é uma maneira inteligente de pôr em debate qual é o verdadeiro problema do mundo: as pessoas infectadas por um fungo ou as pessoas. Apesar do horror decorrente de uma realidade devastadora e atormentada por criaturas violentas e canibais, as pessoas continuam sendo o maior perigo. Desde o óbito de Sarah, que fora provocada por um agente do Estado e não por um infectado, passando pelo personagem David, que acaba se tornando um dos inimigos mais memoráveis do jogo após o duelo intenso com Ellie, até os próprios vagalumes, que em tese eram para ser um grupo que trariam luz em meio à escuridão, mas que acabaram se tornando inimigos de Joel, as pessoas tentando sobreviver são as maiores ameaças àqueles que também estão tentando sobreviver. No final do jogo, Joel resgata Ellie do hospital e, assim como na cena de 20 anos atrás, em que carregava nos braços a sua filha, momentos antes dela ser morta, o protagonista se depara com Marlene, apontando uma arma em sua direção. A situação é idêntica à do passado, exceto pelo seu desfecho. A jornada de Joel, que começa com a morte de Sarah, poderia terminar com o sacrifício daquela que de alguma forma o ajudou a superar a perda de sua filha. Não cabe julgar se a sua decisão de impedir que Ellie proporcionasse a potencial cura para a infestação foi correta, até porque o que realmente incomoda é o fato dele ter mentido para ela. Contudo, é interessante analisar a motivação por trás desse ato, por mais óbvio que possa parecer. Se Ellie fosse entregue aos vagalumes e a cura encontrada, o mundo teria uma chance, e talvez com o tempo, tudo voltasse a ser como era antes. Porém, é possível que Joel não se adaptasse a uma realidade em que não tivesse mais por que lutar, pois havia se acostumado a sobreviver. Isso dava sentido à sua existência. Caso Ellie se fosse, o personagem não teria mais razão para vagar naquele mundo, pois curado ou não, já teriam tirado tudo dele. Portanto, é compreensível ele querer proteger a única pessoa que ama, mesmo que através de uma mentira. Contudo, o problema é a quebra de confiança, que no caso de Joel e Ellie parecia bem estabelecida, talvez até inabalável. Depois de tudo o que ambos passaram juntos e da mudança de Joel para um sujeito mais aberto, vulnerável e preocupado justamente por causa da Ellie, até nós, jogadores, esperávamos mais consideração da sua parte. Uma das passagens que mostra efetivamente o estreitamento dos laços entre os protagonistas acontece no inverno, quando Joel se machuca gravemente, fazendo os papéis se inverterem. A menina, inicialmente vista como tarefa, ganha confiança e passa a cuidar, e não mais ser cuidada. Nesse período,
a garota acaba se deparando com um caçador chamado David, disposto a trocar remédio, que seria útil para Joel, por comida, que ele havia conseguido. Porém, logo ela descobre que o sujeito, inicialmente amigável, fazia parte de um grupo que a perseguia. Ellie consegue matar o homem, mas de uma forma extremamente traumática para ela. Joel aparece em seguida e a abraça. Essa cena é especialmente importante porque, considerando que a menina estava prestes a ser abusada e obviamente com medo pelo quase-ato, aceitar a aproximação de um outro homem adulto, mesmo o conhecendo, demonstra como ela se sentia segura e confortável nos braços de Joel. Ela, sim, confiava plenamente nele. Não é exagero dizer que The Last of Us subverte a temática de que toma proveito para situar sua narrativa, pois enquanto a maioria das histórias semelhantes utilizam o fim do mundo como problema central, neste caso, isso é apenas um pano de fundo para a verdadeira complexidade, os relacionamentos e sentimentos humanos. Embora seja um jogo de sobrevivência em um apocalipse zumbi, o jogo é sobre a humanidade e como lidamos com o conflito, com o desconhecido e com o caótico. Uma reflexão sobre nossa própria vulnerabilidade e falhas, e o que somos capazes de fazer quando estamos com medo. Mais do que salvar o mundo, o jogo te coloca no lugar de um sobrevivente que tenta salvar a si mesmo, o que revela-se uma tarefa difícil, visto que diante desse mundo, é fácil perder aquilo que nos torna humanos. Por fim, os últimos de nós não são aqueles dispostos a qualquer coisa para serem os remanescentes da raça humana, mas aqueles que, apesar de serem capazes de fazer de tudo para sobreviver, ainda preservam sua humanidade.